hoje é um dia muito especial para nós aqui, receber a visita sempre desejada e querida do nosso grande prefeito Bruno Reis. Aí ele estava pensando aqui, ontem eu saí com meu filho mais velho, que mora em São Paulo, Sérgio, e andamos por muitos lugares de Salvador, fazendo algumas coisas que a gente tinha que fazer. Ele virou para mim e disse: meu pai, a cidade está muito limpa, muito bem conservada. Ele mora em São Paulo, ele disse lá, não é a mesma coisa assim, não. E entre outras coisas. Outro dia, uma pessoa também aqui liga e diz: sim, mas a obra do BRT não está andando na velocidade que deveria. Tá? Você acha que deveria, mas as pessoas se esquecem, às vezes, como esse momento que nós estamos vivendo da pandemia muda tudo. O orçamento, a atenção, que passa a ser fundamental para preservar vidas e para fazer com que Salvador, aliás, vem fazendo, dando um exemplo nacional, junto com o governador Rui Costa, não é? Mas um exemplo nacional de entendimento, de trabalho conjunto, independente de qualquer ideologia, partido político e tudo. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu entrevistei alguns dias atrás a ACM Neto e perguntei se ele estava satisfeito com a escolha que ele fez do prefeito. E ele me disse aqui, vocês ouviram, está satisfeitíssimo. Pois é, com essas palavras introdutórias eu recebo essa figura, além de tudo simpático, acessível, na dele. Bruno Reis, bom dia, prefeito de Salvador. Como vai você, meu amigo? Bom dia, Mário. Bom dia, Nardelli, Abraão, todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Que alegria poder, logo na primeira semana do ano, isso, começar com o pé direito aqui nesse novo estúdio ao seu lado, para esse bate-papo, para a gente trocar um pouco de experiências, atualizar os ouvintes das ações da prefeitura. Mário, graças a Deus, apesar de toda a dificuldade que nós enfrentamos no ano de 2021, foi um ano muito difícil. Eu confesso que no cenário mais pessimista, eu não esperava enfrentar as adversidades que eu enfrentei. No dia 19 de janeiro, há quase um ano atrás, quando chegaram as primeiras doses de vacina contra a Covid, eu fui à igreja da nossa Santa Dulce dos Pobres e agradeci porque estávamos livres da pandemia. Infelizmente, foi um engano. Veio março, aquela segunda onda, numa intensidade muito maior, com variantes mais agressivas, né? P1, e foram necessários adotar medidas. E sempre que você adota medidas de isolamento social, se agrada e desagrada. Tiveram manifestações na porta da minha casa, tiveram manifestações para volta às aulas, mas nós não hesitamos em tomar essas decisões. Reabrimos leitos de UTI, ampliamos os leitos de UTI, gripários, tendas. Tivemos que investir muitos recursos públicos. Eu me lembro que chegou ali em abril, o nosso secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, tomou um choque quando viu os níveis de investimentos que nós estávamos fazendo. E sem ter, né, e aí não é crítica nenhuma, eu entendo o ano de 2020, você tinha um orçamento de guerra, você tinha autorização para extrapolar o teto de gastos. Então, em 2020, as prefeituras foram ajudadas para enfrentar a pandemia. Era algo novo naquele momento. Já para 2021, já imaginava que com a chegada da vacina, nós não teríamos que dedicar tantos recursos à pandemia.
o que foi o contrário, mas o fato é que não houve o apoio que nós tivemos em 20 e 21 e precisava das respostas, precisava evitar um colapso no sistema de saúde. Então investimos muitos recursos. Ao todo, a pandemia já consumiu 1.345 bilhões, sendo que 715 milhões são recursos próprios da prefeitura. E a grande maioria no nosso mandato, 605 milhões, portanto, 80% desse valor. Então, ali acendeu uma luz vermelha. Eu comecei a me preocupar porque achava que, caso a pandemia não passasse, iria ficar os próximos 4 anos administrando crise, enxugando gelo e sem poder fazer as entregas que eu me comprometi com a cidade, em especial no meu plano de governo e no planejamento estratégico que a gente estava elaborando. E aí começamos, a partir de junho, a adotar uma série de medidas para conter o gasto público, para diminuir o custeio com a Covid. E chegamos ao final do ano e hoje a minha sensação é de alívio, é de sensação de dever cumprido, porque evitamos mortes, salvamos vidas, fizemos tudo o que tinha que ser feito. Podemos em algum momento estar errado, mas tenho certeza que acertei muito mais do que errei. Mantivemos aquela lógica de trabalho em parceria com o governo do estado no enfrentamento à pandemia, que vem dando certo. Consegui recompor o caixa no final do ano. Fechei as contas equilibradas, com todos os compromissos honrados com servidores, com fornecedores, sem dever nada a ninguém. Demos respostas às necessidades imediatas, porque eu digo sempre, Mário, que um bom governo é um governo que tem a capacidade de resolver os problemas que surgem todo dia, e você foi prefeito, sabe disso. Em uma cidade de 3 milhões de habitantes, com déficits históricos, tem problemas de todas as ordens. Não vou nem falar das chuvas aqui, porque você estava falando da manutenção que seu filho comentou, que a cidade estava limpa, conservada. Se não fosse as chuvas, estaria numa situação ainda muito melhor, Mas o fato é que nós demos respostas aos problemas que surgem de imediato, precisam ser resolvidos, mas conseguimos planejar a nossa cidade. Eu sei como nós vamos chegar lá em 2024. Se não tiver nenhum caso de força maior, nenhum caso fortuito, nós vamos fazer as entregas todas que nós nos comprometemos. Conseguimos recompor nosso caixa, temos operações de créditos para isso, tem novas operações de crédito, tem financiamento, tem recursos que nós viabilizamos junto ao governo federal, como, por exemplo, o BRT, que citou aqui, a segunda etapa que nós iniciamos. Então, eu posso dizer hoje que estou muito mais tranquilo do que estava naquela nossa primeira entrevista aqui em janeiro. Até porque um ano se passou e eu sempre na minha vida, o secretário Leonardo Prates, em uma brincadeira recente de 20 dias, ele virou e disse: meu amigo, eu nunca vi um homem para tudo na vida ser com tanta dificuldade. Mas também tem um lado bom. Eu falei qual era ele? Que também tudo dá certo. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por estar tendo a oportunidade, que é uma dádiva de Deus, ser prefeito desta terra. Mesmo sem... Eu me lembro que eu estive aqui lhe dando entrevista durante a pandemia e você me perguntou se eu estava feliz. Eu disse que não. Exploraram isso. Aí depois que passou a pandemia, ali em agosto, setembro, eu fiz uma pesquisa para avaliar qualitativamente o nosso governo. Você sabia o que as pessoas mais comentaram nos grupos foi isso? Foi dizendo: ele está tão comprometido, tão envolvido, ele não deixou ninguém para trás. A gente vê na fisionomia dele que ele está cansado, ele praticamente mora na prefeitura e ele está tão assim, dedicado ao momento que ele não está nem feliz. Então, as pessoas, Mário, não querem mais aqueles políticos produzidos em laboratórios, que chega e fica dizendo uma coisa, mas o sentimento é outra. Cara, é verdade.
né, afirmações verdadeiras. E todos nós somos seres humanos. Pois é. Já temos os nossos sentimentos. As pessoas acham que é prefeito. Não, eu sou igual a Mário, eu sou igual a todos vocês que estão nos ouvindo aí nos carros, nas casas. A gente tem parentes, tem amigos. Nós tivemos perdas esse ano de 2021 de pessoas próximas. Foram momentos difíceis, mas, amigo, eu tenho muita esperança, otimismo no futuro. Posso assegurar a você que a prefeitura está nos trilhos. Sabemos onde queremos chegar e, com fé em Deus, vamos fazer uma grande gestão. Eu não tenho dúvida disso, não. Pelo que eu conheço de você, você é uma pessoa extremamente dedicada. Antigamente você seria chamado de CDF, aquele sujeito que é comprometido demais e paga um preço por isso. Você falou esse negócio que ressaltou aqui, e eu confesso a você, eu fui prefeito 2 vezes, né? Pouco tempo. E tinha momentos que eu estava profundamente infeliz. Profundamente. Você sabe que, numa época, Bruno, o meu maior pesadelo que me acompanhava é arranjar dinheiro para não atrasar a folha de pagamento. Tal a situação que o Brasil estava vivendo e a prefeitura estava vivendo. Ou então, na época das chuvas, que a gente não tinha infraestrutura, que a partir de Neto e vocês montaram, estão montando, rapaz, eu ficava infeliz mesmo. Agora, foi ótimo você dizer isso, porque muitas vezes você pensa que um governante, ele é um super-homem. Tem que ter férias, tem que descansar, tem dia que ele está triste, tem dia que ele está alegre. Pô, é isso que faz o ser humano e aproxima o ser humano. É muito melhor eu encontrar uma pessoa. Você é um ser humano, rapaz, sabe? Que mostra as suas emoções, do que a gente ter aquela coisa fabricada por marqueteiro. Eu só posso falar isso, posso falar aquilo. Que nada, rapaz, que nada. Eu na qualidade de munícipe de Salvador, estou muito satisfeito com o seu trabalho. Muito. E, sobretudo, com sua dedicação. Você, que hora você chega, que hora você sai da prefeitura? Como é a sua vida? Conte aqui um pouquinho, porque a pessoa gosta muito de saber disso. Eu tenho muita disciplina, entendeu, Mário? Eu cumpro os horários certinhos. Sou muito metódico. Então, geralmente eu acordo 6h30 da manhã. Aí no próprio prédio eu vou à academia. Aí saio de casa 8h30. E aí eu não paro. Meus almoços são trabalhando. Ontem nós fomos iniciar uma importante obra na nossa cidade, que foi a construção de uma escola para as pessoas que têm espectro do autismo, né, em parceria com a AMA. E minha agenda atrasou toda. Eu tinha... Essa programação ia começar às 10h, com a presença dos ministros João Roma e Milton Ribeiro. Acabou tendo um atraso. O fato é que eu ia chegar na prefeitura 11h30 e só cheguei 12h30. Então, comecei o despacho com o secretário Tiago, e aí chegou a hora do almoço, a gente seguiu almoçando, despachando, pedi comida para ele. Tinha um despacho com o Júnior Magalhães, diretor de iluminação, também. Então, todos os meus almoços são da prefeitura, trabalhando. E aí não tem horário para terminar. Se terminar 9 da noite, é 9, se terminar 10 é 10, 11 é 11, meia-noite é meia-noite. Às vezes, né, e principalmente nos momentos críticos da pandemia, a gente sai da prefeitura 1h, 2 da manhã. Eu entreguei a minha vida à cidade. Desde quando eu coloquei na minha cabeça que eu podia ser prefeito, eu nunca imaginava. Né? Eu vim lá de Juazeiro com 5 anos de idade. Perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos. Né? Fui criado por minha avó, morava ali no Parque São Paulo. Estudei em escola particular porque tive uma bolsa. Depois, né, perdi meu pai com 15 anos. Aí estudei muito para passar na universidade, entrei na universidade. Aí, desde pequeno, sempre envolvido com grêmio estudantil, com diretório acadêmico, escritório modelo. Aí fui trabalhar na Câmara Municipal como estagiário de vereador. E aí, né, com 20 anos de idade, conheci Neto na juventude partidária, e depois de 2 meses ele me convidou para trabalhar com ele. E aí eu comecei a adquirir experiência, conhecimento político. Rodamos muito essa Bahia, rodamos essa cidade toda,
E aí surgiu a possibilidade de ser deputado, fui deputado, depois secretário. Quando veio a possibilidade de ser vice-prefeito, eu falei, olha, eu posso ser prefeito. E passei a sonhar com isso. E durante minha vida pública eu sempre trabalhei muito, né? Aquilo que estava falando aqui da pessoa que eu não digo nem... eu nunca fui nem tão estudioso assim, apesar de, né, ter me formado em Direito, fiz pós-graduação na FGV, mestrado na UFBA, na área social, mas minha marca sempre muito foi do trabalho, né? Eu não me conformo enquanto eu não trabalho 12 horas por dia, pelo menos. E aí, quando eu botei na cabeça que poderia ser prefeito, eu passei a respirar essa cidade, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Cheguei à prefeitura e, às vezes, as pessoas, né, gostam de querer cogitar o futuro, falar de reeleição. Eu falei, meu amigo, eu estou na prática aqui há 9 anos, porque quando tinha um problema mais grave na gestão de Neto, ele me acionava. Então, pegou fogo na antiga cidade de Plástico, né? Ligava, Bruno Reis, vai lá ver. E aí Bruno ia ver. Felizmente, aquela tragédia que teve em 2015, né? Que nós tivemos vítimas na nossa cidade por conta das chuvas. Era Bruno Reis, 5 horas da manhã, você meu telefone tocava e Bruno Reis. Tinha alguma votação importante na Câmara, precisava dialogar, Bruno Reis. Então, eu brinco que eu já cheguei... não cheguei, como eu posso dizer, com todas as baterias carregadas. E ainda peguei esse ano, aí eu digo, não quero nem conversar sobre futuro, eu quero fazer um grande trabalho. Então, sempre fui um do trabalho, mas esse último ano, é verdade, as pessoas falam, né? Eu praticamente morei na prefeitura. E a palavra, as frases que eu mais ouvi, Mário, durante esse ano foi o seguinte, 2021, né? Prefeito, eu não queria estar na sua pele. Prefeito, você pegou uma barra. Prefeito, você pegou um abacaxi. E é verdade, mas eu também sou homem de muita fé, Mário. E acho que tudo que eu passei na vida, né, Deus estava me preparando para esse desafio. E assim, quando você vê as coisas acontecerem e você faz um histórico do quanto as passagens que você teve na vida, que você aprendeu, adquiriu experiência, e você chegou ali e aí se deparou com uma situação nova, mas aquela bagagem que você tinha permitiu você achar o caminho, a luz e trazer a solução para o problema, entendeu? Então, eu agora estou muito feliz, posso dizer isso. Mesmo com todas as adversidades, dificuldades, mas principalmente por tenho convicção que isso tudo vai passar. Estou muito esperançoso para 2022, apesar agora da alta dos casos, isso é um fato. Nunca tivemos tantos amigos próximos, colaboradores, pessoas próximas com Covid, mas graças a Deus todas ou assintomáticas ou com sintomas leves. Isso é sinal que a vacina está cumprindo o seu papel. Então a gente vai passar por esse momento e a gente vai voltar até aquela cidade pujante, alegre, a cidade da música, a cidade da alegria, uma cidade que a gente vai poder, né, promover distribuição de renda, combater desigualdades sociais, dar oportunidades para todos. Bruno, você tem um problemaço. Você não, todos os prefeitos de capitais já estão, algumas cidades já inclusive deram um aumento na tarifa do sistema de transporte coletivo. E a gente sabe que esse não é um problema fácil, não é? Diminuiu o número de emprego, diminuiu o número de passageiros, não é? E a prefeitura não pode, e eu sei de cátedra, não pode chegar e dizer, não, a prefeitura vai administrar, vai manter uma tarifa social. Não existe isso. Como é que... Eu sei, inclusive, que já tinha conversado com você sobre isso, você participa de um movimento de outros prefeitos nacionalmente, no sentido de que o governo federal diga o que é que vai fazer, não é? De que forma ele vai ajudar. Eu vivi isso na pele e sei como é terrível. E aí, como é que você pretende... O que é que vai acontecer? Como é que isso está nas suas preocupações? Esse, Mário, é o maior problema da cidade.
era até mais difícil de explicar do que a pandemia, porque a pandemia era um problema mundial, nacional e local. Agora, o transporte público vai se tornar um problema nacional. Eu passei esse ano de 2021 pregando no deserto. Disse lá em dezembro, quando todos os prefeitos se depararam com o problema que estava sobre a mesa, eu disse um ditado, né, que eu tenho lá muito lá em minha terra, Juazeiro, quando meus problemas forem velhos, os de vocês serão novos. E foi o que ocorreu. Eu assumi a prefeitura, tinha 1/3 do sistema sob intervenção. Não achava ninguém para operar emergencialmente. Tinha que concluir a intervenção. Tive a coragem lá em março de decretar a caducidade. A caducidade do contrato. Do contrato. Tive apoio da Câmara, que me permitiu contratar temporariamente pelo REDA os trabalhadores para a operação não parar. Aproveito para agradecer a Geraldo Júnior e a todos os vereadores. Assumir, imagine, a gestão direta do sistema. Até que nós, com isso, evitamos que ocorresse uma sucessão empresarial, porque ninguém queria assumir um passivo trabalhista e tributário impagável. E aí, depois, transferimos as linhas para as empresas atuais. Essa é uma solução parcial. A solução definitiva é com contratação de uma outra empresa para operar parte desse sistema e fazer um ajuste em todo o sistema de transporte de Salvador. Quando você era prefeito, Mário, tínhamos apenas os ônibus convencionais. Você chegou a implantar o ônibus, aquele TMS, transporte de massa. Eu era menino, me lembro. Aquele ônibus cinza e vermelho, que a gente chamava ônibus da sanfona. Exatamente. Ônibus mas de lá para cá, articulado. De lá para cá, veio o sistema complementar, o STEC, e veio o metrô, está chegando aí o BRT e ainda vem o monotrilho. Então, o passageiro de Salvador, naturalmente, se acostumou com o tempo de ter a minha linha. O que é a minha linha? Ele quer sair lá de Rio Sena, ou de Ilha Amarela, no subúrbio, ou ele quer sair lá de Cajazeiras e vir para Barra, que as linhas todas eram sentido Barra ou sentido Pituba, passando ali pelo novo centro comercial, a região do shopping da Bahia, para trabalhar, e depois quer voltar nesse ônibus. Entrou no ônibus e quer pegar um único meio de transporte. Esse meio de transporte ele é mais lento, é menos confortável, é menos seguro do que os outros modais que chegaram. Agora o passageiro vai ter que fazer o transbordo. E ele vai ganhar o que eu considero fundamental, pelo menos, né, para a gente que tempo é muito importante, ele vai se deslocar mais rápido. Só que ele vai ter que pegar um ônibus até a estação de metrô do BRT mais próximo, de lá pegar um metrô e um BRT, ou um monotrilho, e de lá pegar outro ônibus. Pagando, que essa é a vantagem de Salvador, uma única tarifa por isso. Então a gente vai ter que mudar a cultura para vir a solução definitiva. Porém, Mário, o que é um fato? A tarifa, ela não remunera mais o sistema. Ou seja, os R$ 4,40, que é um valor alto, pelo um serviço que não é bom, não paga o custo da operação. Eu sei, gente, porque a gente estava operando 1/3 do sistema. Antes, lá atrás, falava que era uma caixa preta, o transporte público, não falava isso? Falava. Você lembra disso? Várias vezes. Demais. Eu passei 6 meses operando uma empresa diretamente. Eu conheço os números de trás para frente e de frente para trás. E não pagava, eu estava botando dinheiro da prefeitura. Antes, na intervenção, eram 11 milhões por mês. E na execução direta caiu para 6. Então, é uma operação deficitária. Ponto. E o que é que nós, prefeitos, estamos chamando a atenção do governo federal? Que em todo lugar do mundo, o sistema de transporte ele é subsidiado. E aí a pandemia veio para quebrar, de uma vez, diversas empresas. O número de passageiros caiu, então diminuiu a receita,
E o custo da operação aumentou. Vamos lá. Esse ano o transporte aumentou, o combustível aumentou 70%. Tá aí, todo mundo sabe, todo mundo viu isso. Claro. O pneu, 60%. Um ônibus que custava 400 mil reais subiu para 600. Todas as peças para manutenção tiveram aumentos acima de 50%. Então isso agravou ainda mais uma operação que já vinha ruim. E aí qual é o problema? Nós, prefeitos, estamos presos a contratos de concessões que foram assinados. E esses contratos têm regras claras para a definição da tarifa. A tarifa não chega a um valor pela cabeça do prefeito. E aí, para completar, esse último ano nós tivemos 10,74% de inflação. Então, se for seguir, Mário, o que o contrato estabelece, é pelo menos 10% de aumento na tarifa. A população não tem condições de pagar. Então, nós, prefeitos, estamos pedindo ao governo federal que possa dar um subsídio. Chegou a ser aprovada em 2020 uma lei e depois foi vetada, onde transferia para os municípios 6 bilhões. Naquela ocasião viria 80 para Salvador, agora a gente está pleiteando 5, que viria 64 milhões. Para quê? Para pagar pelas gratuidades. E a gente sugeriu, já que são gratuidades federais, a do idoso e a das pessoas com deficiência, que o governo subsidiasse essas gratuidades. Viriam 64 milhões para Salvador, isso representa quase 10% do faturamento do sistema. A gente já aí evitaria que tivesse um aumento de 10% esse ano. Os prefeitos só em dezembro acordaram para essa realidade e aí esse movimento ganhou muita força. Nós estamos esperando aí a retomada do Congresso e esperamos em fevereiro ter uma definição. Como aqui, ano passado, o aumento só foi dado em maio, eu tenho até maio para tomar essa decisão. E o que é que eu tenho dito? Antes dessa bomba estourar aqui em Salvador, vai estourar em diversos outros lugares, que não podem esperar como eu posso. E aí, Mário, a gente está chamando a atenção, se não houver algum tipo de apoio, vai ocorrer em 2022 o que ocorreu em 2013, você lembra? Aquelas manifestações, paralisações, claro, por causa de 20 centavos. Tem cidade, Mário, que se for aplicar a fórmula contratual, tem que dar aumento de R$2, de 1,50, de 1,60. Imagine. Agora, Bruno, você sente alguma sensibilidade por parte do governo federal? Tem algum órgão do governo federal que dialoga com vocês e que pelo menos diz assim, não, vamos sentar, vamos examinar, ou não, simplesmente ignorando e deixando a bomba estourar? Porque eu acho que politicamente, até para o presidente, com o estilo dele, até talvez seja bom que estoure a bomba, porque aí é mais um motivo para... Enfim, mas tem alguém... Não vamos entrar em política. Tem alguém, algum órgão que vocês conversam, que mostra sensibilidade para esse problema? Oro e rezo para que o presidente entenda que o efeito político será o inverso para ele. Nós nos reunimos ano passado, aí digo nós, os prefeitos da Frente Nacional, com o ministro Rogério Marinho, com o ministro Paulo Guedes, 3 vezes, pelo menos, com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, com Flávia Arruda, secretária de governo, e com Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil. E tratamos também com o presidente. Na oportunidade que eu tive com o presidente esse ano, que fomos para tratar do financiamento Salvador Social 2, eu chamei a atenção, é óbvio, não detalhando, não explicando, não tendo a oportunidade de levar todos os números, mas falando da crise do transporte público. Então, espero que esse ano as autoridades tenham sensibilidade. Quando a gente fala 5 bi, perto do que a gente está vendo lá em Brasília, esse ano, o governo, como o orçamento só foi votado em junho de 21, foi sancionado em julho, e só em agosto começou a execução, ficaram 50 bi sem ser executados. Então, 5 bi é 10% disso, resolveria
Esse que é o maior problema, porque, Mário, todos são afetados com o transporte público. Por exemplo, você não vai conseguir abrir sua rádio se seus funcionários não chegarem aqui. Você não consegue sair da sua casa porque seus funcionários não chegam para tocar a sua casa. E aí vai na prefeitura, vai em todas as empresas. Quer dizer, a pessoa fala, não pego o transporte público, não tenho nada com isso. Epa, não é assim não. Todos dependem do transporte. Claro. Então, eu espero, nós vamos seguir fazendo esse movimento. E aí, vindo esse subsídio, se tiver algum aumento, vai ser mínimo esse ano. Outro ponto que está sendo muito comentado aqui é que o Estado vai dar aumento ao funcionalismo. A Prefeitura terá condições esse ano de fazer alguma coisa nesse sentido? Veja, Mário, conversava muito isso ontem. Se eu fosse seguir o exemplo do governo do Estado, que só está dando aumento no último ano, eu só iria tratar sobre aumento em 2024. Eu entendo que a inflação foi de 10,74. Por outro lado, também isso teve um impacto grande nas contas públicas, porque os contratos são reajustados nesse percentual, os insumos todos que a prefeitura precisa adquirir. E, diante desse cenário de incertezas, de indefinições, a gente não sabe quando é que a pandemia vai passar, mas quanto tempo vai durar. Então, é um cenário muito incerto. Eu ainda estou avaliando que tipo de gesto a gente pode fazer, que tipo de apoio a gente pode dar, porque eu também tenho a sensibilidade para compreender que a cesta básica aumentou, que a garantia do sustento de cada família dessa houve um aumento. Então, e aí vai de luz, do IPTU, que está vinculado à inflação. Está aí essa polêmica agora. E até antes que você pergunte, já falando, o IPTU, mesmo antes de ser prefeito, todo ano é reajustado por conta da inflação. E esse ano está do mesmo jeito. Mas tem gente já espalhando aí que o aumento foi de 50%. Não é verdade, é 10,74%. Eu sei que não é verdade, porque essa é a inflação do período, né? Do IPTU. Então, eu não alterei nada. Eu mantive do jeito que estava, que vinha sendo historicamente. Mas a inflação, a gente estava acostumado com a inflação de 3%, 4%. Esse ano foi para 10,74%. E aí, é um aumento de 10% impacta. E isso tem consequências. Você foi prefeito, sabe, em todas as finanças, todas as contas da prefeitura. Então, é um cenário incerto. O secretário Tiago vem conversando com diversos segmentos. Vamos seguir ouvindo seus pleitos, tentar ver como é que a pandemia vai se comportar para ver o que nós podemos oferecer, mas se tiver condição, a gente vai sim procurar fazer algum gesto, dar um tipo de apoio, porque a gente compreende as dificuldades que as famílias estão passando nesse momento, somente por conta do aumento dos preços de tudo, né? Quem vai no mercado, quem faz mercado sabe o que eu estou falando. Eu gostei foi dessa ligeira alfinetada bem dada. Está dando aumento no último ano, ou seja, é no ano dele. Não foi alfinetada nenhuma, não. É porque... Não, eu que achei. Não. O governo do Estado... Não, mas é porque agora vão comparar com o governo. Pois né? Não. Então, calma, se for fazer uma comparação, tem que sejam justos, deixe para me cobrar no último ano. Outra coisa, muita gente aqui falando. Rateio do Fundeb, o que é isso aqui? Não sei se é um grupo, uma pessoa ou poucas pessoas, mas chegando uma mensagem atrás da outra, só perguntando: cadê o rateio do Fundeb? Cadê? Eu não sei nem o que é isso. Eu vou lhe explicar para você entender, Mário. Então explique, por favor. O que é que diz os recursos do Fundeb? Que você tem que gastar 70% no mínimo com o pessoal. Nós gastamos 71,2%. Então nós gastamos mais do mínimo que precisava ser gasto. Então não há o que se falar em rateio. Então, foram investidos os recursos do Fundeb com o pessoal acima do limite que estabelece do limite mínimo. O limite mínimo que estabelece a lei de base da educação. Então, rateio tinha
quando não se investia os recursos. E nós investimos. Mas tem gente aqui que acha que esse rapaz há 248 milhões do Fundeb. Cadê? Onde está? Existe isso? 248 milhões do Fundeb, que os outros 30% são para investimentos. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa. Nós aí no mês de novembro iniciamos reformas e construções e reconstruções, onde só aí estão sendo investidos 300 milhões de reais. Nós estamos comprando mais um tablet para cada criança e um Chromebook para cada professor. Só aí vão mais 100 e poucos milhões de reais. Não é o 100% do Fundeb gastar com o pessoal. A lei é clara. É no mínimo 70% com o pessoal e os outros 30% com investimentos. A gente sabe que o professor é a parte mais importante, é a peça fundamental da engenharia, da engrenagem da educação. Porém, você precisa ter boas escolas, você precisa ter material didático, né? Você precisa ter, hoje, com a tecnologia, que é um mecanismo que você pode usar para potencializar, fazer uma educação de qualidade. Então, nós estamos investindo muito em tecnologia. O que está ocorrendo de rateio do Fundeb em outros locais é porque a folha e todos os benefícios que os professores têm não chegam a 70%. E aí o prefeito rateia a diferença. Entendeu, Mário? Então, por exemplo, deixa eu citar aqui Petrolina, que eu estive conversando com o prefeito Miguel Filho. Lá, a folha dele, durante o ano, com todas as vantagens e direitos dos professores, dos trabalhadores da educação, só chega a 60%. Aí ele pega os 10% para chegar aos 70% e rateia entre todos os trabalhadores da educação. Aqui nós já investimos mais do que os 70%, então não tem sobra para rateio. Entendi. No seu discurso de posse, se não me engano, você falou que a educação seria um ponto marcante na sua administração. Você continua com esses pensamentos? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que se pode fazer num Brasil tão desigual e numa cidade também tão desigual. Você pensa em cada vez chegar perto desse seu desejo? Mário, quero aproveitar aqui os microfones da Metrópole e pedir o seu apoio para que a gente faça aí uma grande mobilização para que os alunos voltem às aulas esse ano. Quando eu assumi, dia 1º de janeiro, eu disse que seria o prefeito da educação. Salvador ocupava a última posição no IDEB do Brasil. Salvador era pior em oferta em educação infantil. A situação da educação de Salvador eram 1.000 salas de aula sem professores, escolas destruídas, não tinha sequer bebedouro para as crianças, pia para os professores lavar as mãos. Durante 8 anos foi investido muito na educação. Nós chegamos a investir, Mário, um ano, a Constituição diz que você tem que investir 25% no mínimo. Nós chegamos a investir 29,3% na educação. E a educação avançou muito. Fomos a capital que mais crescemos, o IDEB no Brasil, ultrapassamos 12 capitais. Chegamos em primeiro lugar na oferta de vagas na educação infantil, universalizamos, chegamos a 98,5%, a primeira no PNAD do Brasil, das capitais. Só que precisávamos melhorar ainda e precisamos em qualidade. Só que aí veio a pandemia. Em maio, quando eu dizia e tomei a decisão acertada de voltar às aulas, mesmo não tendo adesão dos professores, que só veio ocorrer em agosto, eu dizia, muitas escolas, pequenas e médias, vão quebrar nos bairros. As grandes não. As grandes aqui para nós estavam até achando bom, porque os filhos estavam da gente estudando remotamente, pagando a mesma mensalidade, com o custeio das escolas lá embaixo, com certeza o faturamento aumentou. Mas as escolas de bairro quebraram. E aí, quando a gente iniciou o ano letivo de 2020, vieram 20 mil crianças, Mário, a mais na nossa rede. Então, imagina uma rede que tem 164 mil, receber mais 20 mil crianças.
Não é fácil você fazer 20 mil vagas para crianças. Ontem a gente começou a construção de uma escola para os autistas, que são 800 vagas, a escola vai demorar 1 ano para ser construída, né? Então, eu sabia disso. Achava nas minhas contas que seria 10 mil, foi o dobro, 20 mil. Um acúmulo de pais e mães que perderam emprego e perderam a condição de pagar as mensalidades. Que migraram da escola pública. E que migraram da escola privada para a pública, e escolas de bairro pequenas que quebraram e que os pais, na falta de condição de pagar mensalidade em escolas maiores, escolas mais caras, também vieram para a gente. Recebemos essas crianças, 10 mil na nossa rede, 2 mil nas creches conveniadas e 8 mil no programa Pé na Escola, onde a gente compra a vaga na rede privada. Resolvemos o problema. Só que, Mário, só tivemos uma adesão de 35%. Quando chegou a muito, apenas 40% das crianças voltaram. E aí, eu preciso chamar a atenção para a gravidade disso. Se definiu, ao longo da pandemia, que o ano de 2020 todos os estudantes seriam aprovados. Então, todos os estudantes foram aprovados, independente de assistir a aula ou não, virtual ou online. Em 2021, da mesma forma. Então, o que eu quero dizer com isso para você entender a gravidade do problema? O aluno que em 2019 teve conteúdo presencial, em 2021, se ele acompanhou videoaulas ou se ele não acompanhou, ele passou de ano. Então, o que é que nossa equipe está avaliando? Que tem estudantes que estão praticamente 2 anos sem conteúdo e o que aprendeu em 19 esqueceu. E ele ultrapassou 3 séries. Eita. Então, há aí um problema grave a ser enfrentado, que é pegar os principais conteúdos desses anos de português e matemática, para que a criança possa fixar e aprender, e investir muito em tecnologia para, no contraturno, fazer reforço escolar. Quero ser o prefeito da educação. Não abandonei essa meta, nem irei abandonar, e aí está claro que mesmo no ano praticamente onde as aulas só voltaram em agosto, onde as aulas só 35% dos alunos voltaram, esse ano, mesmo assim, eu ainda investi 25,3% na educação. Temos grandes desafios para o futuro, que é recuperar esses 3 anos perdidos, mas tenho certeza que, pelo que a gente está projetando de ações, nós vamos superar esse desafio e vamos poder avançar na qualidade da educação. Nesse momento, Mário, nós estamos aí construindo 14 novas escolas, estamos reformando mais de 70, temos um conteúdo didático produzido pelos nossos professores. Tenho com certeza aí professores que vão vir motivados depois desses 2 anos. E aí o que é que nós precisamos? E fazer um apelo aqui, que os pais levem os filhos para as aulas agora em fevereiro. Precisamos que as crianças voltem para as escolas. Os pais precisam ter essa responsabilidade com os seus filhos. Então, tem um mix de problema aí. Muitos podem até ter perdido o hábito de levar os filhos para a escola, mas efetivamente nós precisamos ter essa responsabilidade para a construção do presente e o futuro dessas crianças. Então, quero ser o prefeito da educação. E como é que o pai e a mãe podem me ajudar? Levando o filho para a escola agora no início do mês de fevereiro. Bruno, muita gente pensa que fica revoltado, pessoal mais ligado à área de entretenimento, que não ter carnaval ou ter restrições é uma coisa que você, e também o governador, claro, mas no caso aqui você, é insensível. Tem gente que diz, insensível como? Qual é a sensação? Eu me sentiria muito mal, por várias razões.
Primeiro porque é um momento importante para a receita do município, para a vida das pessoas, para a alegria, para a cidade que vive de turismo. Agora, por exemplo, os cruzeiros foram suspensos. Salvador vai perder aí de 40 a 50 mil visitantes nessa época. Então, agora, ser líder obriga a tomar medidas duras, que muita gente não fique satisfeito, não goste, mas tem que ser. É assim mesmo, não? É isso. Mário, está mais do que claro e evidente, né? Os fatos, as circunstâncias levaram a não realização do Carnaval em 2022 na forma tradicional. Até porque muitos artistas, de forma consciente, né, anunciaram que não participaria. Daniela Mercury, Durval, Bel, Ivete, todos foram buscando alternativas fora do circuito tradicional. Foram vendo, né, que foram se colocando no meu lugar e no lugar do governador, de que não havia condições, num cenário de tantas incertezas e indefinições, autorizar a realização de um carnaval nos moldes tradicionais. Infelizmente, é a realidade de hoje. Esperamos que tudo isso passe. Tem aí eventos previstos durante o período do carnaval, seguindo todos os protocolos, e o principal é cartão de vacinação com o ciclo vacinal em dia, exigência do cartão de vacinação. Pode ser que daqui para lá, esse mês de janeiro, na minha experiência, sem nada científico, mas adquirido ao longo desses 2 anos, esse mês de janeiro vai ser decisivo. Até porque os especialistas falam que depois de 5 semanas do aumento dos casos da gripe, começam a cair. Foi assim no Rio de Janeiro. E aí, Mário, eu preciso aqui aproveitar os microfones da metrópole para fazer um agradecimento especial ao governador João Dória. Nós só iríamos receber vacinas para a gripe em março. E eu liguei para ele na segunda-feira, querendo comprar as vacinas do Instituto Butantan. E ele me pediu que mandasse um zap. Mandei, o pessoal entrou em contato comigo. E ao invés de vender as vacinas para Salvador, foi feita uma doação. Bom. De 150 mil doses. Nós não tínhamos vacinas mais para adultos e para idosos. Para gripe. Para gripe. Sim. Então, amanhã a gente retoma a vacina para gripe. As vacinas chegaram ontem à noite. São 150 mil doses que foram doadas. A gente faz um apelo para todos acima de 60 anos que amanhã vai ser só vacinação contra a gripe. Hoje é contra a Covid, então quem não vacinou contra a Covid está com a segunda dose atrasada, com a dose de reforço também já pode se vacinar. Aproveita o dia hoje e amanhã vamos vacinar todos acima de 60 anos, e provavelmente na segunda-feira o restante das crianças que faltam, né? E então vamos aí reduzir o impacto da gripe. A Covid está tendo esse surto. Nunca houve um aumento tão rápido, tantos casos, porém não há ainda uma pressão sobre o sistema de saúde. Se houver, nós vamos abrir mais leitos, como já abrimos semana passada leitos de Covid no Sagrada Família. Estamos abrindo essa semana leitos pediátricos no Hospital Municipal. Já abrimos mais gripários e vamos abrir outro gripário. Mas, e se houver também um risco de aumentar, podemos abrir mais leitos de UTI. Espero, que isso possa resolver para a gente não ter que voltar a adotar medidas de isolamento social. Eu sei que é o que menos a sociedade quer agora, e nós, homens públicos também, porque nós estamos vendo a consequência nas ruas. Mário, sabe quantas famílias vão ser inseridas no Auxílio Brasil esse mês aqui em Salvador? 36 mil famílias. Nós vamos sair de 184 mil beneficiários do Bolsa Família para 220 mil pessoas no Auxílio Brasil. Agora, Bruno, eu vou
interromper aqui você, que chegou um provocador, e eu gosto quando ele provoca. Zé Eduardo Ubocon. Esse aqui é o melhor provocador de entrevista. Olha, a única pergunta que foi feita a Lula, que repercutiu, foi a dele. Com Bolsonaro, quando teve aqui candidato, a mesma coisa. Com o sargento Isidório, rapaz, aquela coisa de viado, não viado, ex-viado, rapaz, esse cara é bom até porque a gente também sabe a estima e o carinho que eu tenho por ele. Mas, bom dia, Zé Eduardo. O que é que você tem aqui para perguntar ao nosso queridíssimo Bruno Reis? Bom dia, Mário, Abraão, a todos. Eu estava ouvindo a matéria. Bruno, meu querido amigo, um abraço para você. Tomou falta ontem, viu? Faltou você lá. Eu sei, eu Você tava faz vendo. parte dessa história. Bruno pegou. Lá na escola dos autistas, né? Eu não pude. Ele ajuda muito. Eu não pude, não. E Rapaz. tudo começou a partir, Mário, de uma provocação de Zé. Foi. E me pediu que fosse visitar a AMA quando eu era secretário de promoção social. E de lá para cá, ele sabe aí, tanto com o apoio dele, com o trabalho nosso, em parceria com a prefeitura, nós mudamos a realidade da AMA e agora essa escola vai vir para ficar aí, Zé. Sua marca registrada na história. Bruno tomou a causa. Eu estava cansado já de. Agora, peraí, Zé. Eu vou um dia querer entrevistar você e Cabelinho, seu irmão. Para ajudar a decifrar no Bocão News esse Na Sombra do Poder. Pelo amor de Deus. Pelo amor. E começa assim, virote da virada. E depois assim aparece um cara cheio de chifre. Rapaz, vocês são demais. Agora, amor de Deus. Todo mundo Nem eles sabem quem curioso. é, Mário. É pra gerar esse rebuliço na cidade. Ele adora isso. Muitos desses fictícios, né? Não existem. Diz que na Esses repartição pública pseudônimos. é um problema. Mas, Bruno, primeiro eu quero agradecer o que você fez pelos autistas, porque eu me lembro o dia que eu lhe convidei. Falei para ele, amigo, você precisa ir visitar lá, porque os caras estão devendo uma fortuna de condomínio, vai cortar luz, água. E, Mário, o primeiro dia que eu fui ver os autistas, tem mais ou menos uns 16 anos, que eu fui fazer uma matéria sobre eles. Eu fiquei apavorado, porque como é que aquela mulher, era a Rita, a Leonardo estava chegando também, segurava aquele monte de autista com gente pobre. E a cena, quando eu desci da van para fazer a matéria, eram os autistas mordendo mãe, o outro metendo a cabeça na parede, Rita segurando um, não tinha água, não tinha luz. Eu disse, rapaz... Aí comecei a fazer um trabalho com amigos, com corrida, que arrecadou um bom dinheiro. Depois arrecadamos com empresários para fazer a piscina. Até que eu falei, Bruno, meu limite chegou. Meu irmão, você precisa me ajudar aí. E ele ajudou. Mas eu quero falar com o Bruno outras coisas. Bruno Mário pegou uma batata. Eu acho que foi o prefeito. Fala. Eu acho que foi o prefeito que pegou a maior batata quente numa panela com a mão, com as duas mãos. Foi Bruno. Diante de uma pandemia. Ele assumiu já com a pandemia. E olha, Mário, com a pandemia pegando fogo e o governo federal dizendo que estava tudo bem. Que era uma gripinha. Que não ia acontecer nada e a zorra explodindo. Ele e Rui Costa. Isso tem que ser dito. O que eles fizeram. Mas, ao mesmo tempo, eu já venho aqui para perguntar a Bruno o seguinte. O povo, Bruno, de Massaranduba, Mata Escura, Cajazeiras, Lobato, Cotos, esse povo está olhando os camarotes. Esse povo está olhando o centro de convenções. Esse povo está dizendo assim, onde eu vou brincar? O que é que vai fazer para mim? E eu disse aqui, eu não admito que esses artistas que tocam para o povo comecem a dizer, por que Ivete vai tocar no centro de convenções? Por que Ivete vai tocar? Porque você nunca tocou, porque não quis. Porque nunca procurou, porque você acha que não é seu público. Mas eu pergunto o seguinte, a prefeitura, o carnaval não vai acontecer, mas os camarotes vão acontecer, correto? As festas privadas vão acontecer.
Isso está certo, não tá? Tem alguma possibilidade disso não acontecer? E o povo vai brincar onde? Zé, se tivermos aumento de casos da Covid e isso gerar um impacto no sistema de saúde, correndo o risco de ter colapso, nós vamos ter que recuar nos decretos que permite a realização de eventos com até 5 mil pessoas, que é o que viabiliza esses eventos. Você perguntar, é o sentimento do prefeito hoje isso? Não. Temos ainda alternativas, como ampliação de leitos, outras medidas. Então, não quero com isso gerar instabilidade. Porém, você sabe, a gente sempre colocou a vida em primeiro lugar. Se houver risco em relação à vida, nós vamos ter que adotar medidas de isolamento e, fatalmente, esses eventos não poderão ocorrer. Porém, não é o meu sentimento. Em relação àquelas pessoas que não podem pagar, que são as pessoas que se acostumaram a ir para o carnaval tradicional e ver os nossos principais artistas cantando para o público aberto, né, todos se divertindo, sem ter que, por conta disso, comprar um ingresso, comprar uma entrada. Esse é o desafio que está colocado sobre a minha mesa e, fatalmente, sobre a mesa do governador Rui Costa. Temos alternativas? Temos. Dá ainda para segurar, para anunciar quais são essas alternativas? Dá. E o que é que depende, prefeito? Das condições sanitárias. Então, nós não podemos realizar eventos. E aí, veja, qualquer evento que você faça gratuito, limitado a 5 mil pessoas, é um público muito pequeno, perto da demanda que vai ter de um carnaval que a gente sabe que leva para a rua 2 milhões de pessoas. Então, para isso, inclusive, teríamos que ter a possibilidade de realizar eventos com um número maior de pessoas. Hoje, se tivesse que decidir hoje, Zé, não teria nada. Como no meu caso, eu sempre tenho postergado ao máximo essas decisões, para não estar tendo que tomar uma decisão, depois voltar atrás. Você viu o que aconteceu aí com o Rio, com São Paulo, anunciaram o Réveillon, anunciaram o Carnaval, e agora, por voltar atrás, né? Eu, graças a Deus, desde quando assumi a prefeitura, não precisei voltar atrás em nenhuma decisão que tomei. Sempre posterguei ao máximo. Então, nós estamos postergando. Já tenho conversas, inclusive, com patrocinadores, mas é óbvio que os patrocinadores também só querem fazer com segurança. Ninguém quer correr o risco de ter uma mídia negativa, uma exposição negativa, ou de colocar as pessoas em risco. Então, fatalmente, aí só após a segunda quinzena de janeiro é que a gente vai poder anunciar algo em relação a que alternativa nós teremos para oferecer a essas pessoas que, como você disse, de Massaranduba, de Cajazeiras, do subúrbio, de Pau da Lima, que também tem o direito de, né, poder, ainda mais depois de 2 anos, ter uma oportunidade de ter um momento de lazer, sem para isso ter que pagar. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, mas tem uma coisa aqui, Zé Eduardo também aqui, Bruno e todos os nossos ouvintes. O comando do Exército, porque antigamente tinha um ministro da Guerra, depois ministro do Exército, e hoje é o comando do Exército subordinado ao Ministério da Defesa. O comando do Exército ontem recomendou que os militares se vacinem, usem máscara, mantenham o distanciamento para o retorno presencial e evitem fake news. As orientações representam um contraponto às atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Primeira vez que eu vejo o comandante do Exército dizer assim, não é por aí que a mudança vaca toca. Isso é importante. O barco tá dizendo, os caras estão dizendo, meu amigo, você vai ficar só com sua loucura, com sua maluquice. Porque Bolsonaro, apesar de tudo, continua na mesma cantilena. Mas isso é outro assunto. Eu quero agradecer muito a você, Bruno. É sempre uma alegria enorme ver você pessoalmente. E parabéns pelo seu trabalho. Tem gente que gosta, tem gente que vai ficar sem vergonha. Mas o plano de cargo disso e aquilo é na vida. Mas eu acho você um ótimo prefeito de Salvador. Desejo que você continue assim, que você tenha saúde, vida e essa energia
que nós todos precisamos. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, amigo. Obrigado, Mário, Zé, Abraão, todos da Rádio Metrópole. Sempre venho para aqui com o coração transbordando de alegria, que é sempre bom rever o amigo, conversar um pouco, ouvir seus conselhos e orientações. E espero daqui, vou vir mais vezes durante esse ano, mas no final do ano ou no início do ano que vem, estar aqui também tendo por parte do amigo essa opinião, satisfeito com o nosso trabalho. É isso que eu peço a Deus todo dia, para ser um grande prefeito, para ir bem, porque eu sei a dimensão da responsabilidade que está sobre esses meus ombros. E eu digo sempre, reze por mim, ore por mim. Quanto melhor for o desempenho do prefeito, melhor para todo mundo, para todos os setores da cidade. Vamos deixar de lado política, vamos deixar de lado os gostos pessoais, mas nesse momento é um momento ainda mais de superação, de união de todos, de enfrentarmos juntos as dificuldades. Todos nós temos que dar as mãos aí para ajudar os irmãos do extremo sul, do sudoeste da Bahia, para vencer essa guerra contra o coronavírus. É importante a vacinação demais. Está aí o próprio Exército, manifestando claramente a sua opinião. Está comprovado. A gente só não está tendo, nesse momento, certo? Uma outra catástrofe por conta da vacina. Sim. Nós estamos vendo, eu nunca tive, Zé, imagino também, tantos amigos, tantas pessoas próximas com Covid. E graças a Deus, graças à vacina, não estão agravando. Então está claro, não há dúvidas. Não adianta negar isso. Então precisamos apoiar para que as pessoas, estimular para que as pessoas possam se vacinar. Para a gente vencer essas dificuldades todas, e tenho certeza que a gente vai ter, depois de tudo isso, a alegria, a esperança no coração de ter e voltar, o que todo mundo mais quer, né, Mário? Poder interagir, abraçar. A gente chega aqui, nem pode apertar a mão, tem que manter esse distanciamento. Todos nós já estamos chegando no nosso limite, mas estamos bem pertinho do fim de vencer essa guerra para voltar a viver felizes como nós éramos antes. Então, bom dia a todos e um 2022 de muitas conquistas, muitas realizações para todos. Fiquem com Deus.